Olá, meus queridos, estamos de volta. Hoje vamos continuar falando sobre o tema liberdade. Então, vamos iniciar falando sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, que vem do latim, que é o poder de escolha, e esse livre-arbítrio nós, seres humanos, animais racionais, agimos pelo nosso poder de escolha, com o nosso poder de escolha, diferentemente dos animais irracionais que agem por instinto. Então, embora muitas vezes a gente então o animal é muito inteligente, é muito esperto, mas os animais eles agem por instinto. E essa diferença da nossa capacidade racional, a nossa capacidade de escolha, de decisão, é o que nos diferencia também. Então, esse livre-arbítrio, o nosso poder de escolher entre o bem, o mal, entre o certo e o errado, é o que se discute junto com a questão da liberdade. A liberdade, o seu uso de forma... A gente pode falar que quando a gente usa a nossa liberdade de uma forma que não prejudica, uma forma que faz com que o outro se sinta bem, que não tenha não traga alguns aspectos ruins para a vida das pessoas que nos cercam, pode ser considerado uma virtude. Agora, quando a liberdade ela é usada de uma forma com que traga algo negativo, impactos negativos, consequências negativas para a vida de algumas pessoas, a gente já pode dizer que a liberdade já não é mais uma virtude. Então, a questão sempre é levada de forma como a liberdade é encarada. Então, a gente tem alguns exemplos, a gente tem alguns exemplos como o uso da bebida. Então, a bebida alcoólica para os adultos, sendo usada de forma para social, não tem nenhum problema, mas sendo ela usada de forma repetitiva, exagerada, ela acaba se tornando um vício. Então, a questão é do uso da liberdade ser analisado, ser visto como sempre ligado à cautela, ao uso da racionalidade, ao uso sempre ligado à responsabilidade, pensando sempre nas consequências dos atos da liberdade em questão. Sem liberdade, a verdade não aparece. Nesse ponto, nós estamos tratando de liberdade, por exemplo, de imprensa. A gente está tratando da liberdade que é necessário, que é indispensável para a formação, para a informação, a formação das ideias e informação da sociedade. Então, se as pessoas que estão produzindo textos, se as pessoas que estão produzindo, mostrando, tentando construir tabelas, construir informações sobre uma atual situação, por exemplo, sobre o momento agora do coronavírus, se discute bastante nesse sentido dos resultados. Por quê? Porque é importante ter os resultados, ter a verdade sobre os resultados da quantidade de pessoas que são acometidas pelo coronavírus, por exemplo, porque a partir da informação verdadeira sobre o coronavírus é que se pode tomar medidas para controle, da mesma forma com que a gente está trabalhando, está discutindo bastante hoje, do fake news. Fake news, que é um tema extremamente relevante para a nossa sociedade, o que faz com que muitas pessoas acreditem em informações erradas, informações mentirosas, e isso traz uma consequência que algumas construções ideológicas bem distantes da nossa realidade. Então, a verdade, a liberdade, ela deve existir para que as pessoas tomem conhecimento do que realmente está acontecendo. Historicamente, a gente pode lembrar dos períodos, por exemplo, de ditadura militar, em que a liberdade para se estabelecer as notícias, para se estabelecer as informações sobre o país, elas não eram passadas de uma forma real.
era sempre manipulada. E aí as pessoas não tinham uma noção do que se vivia. Então, por isso, sem a liberdade, a verdade não aparece. As pessoas que estão vinculando a verdade, as pessoas que estão à frente de passar as informações para a sociedade, a elas são importantes ter liberdade para tratar de forma que a verdade sempre apareça. Então, o homem está condenado à liberdade. Esse ponto é um ponto que a gente fala sobre a concepção de Sartre, o filósofo Jean-Paul Sartre. Sartre fala que o homem está condenado à liberdade. Por quê? Porque nós temos muito mais poder de escolha do que limites, do que o que nos limita. Então, hoje a gente passa o dia inteiro tomando decisão do que fazer ou não fazer. A nossa vida toda do que fazer ou não fazer. Então, a gente tem muito mais com que lidar com a liberdade do que propriamente com a falta de liberdade. E ele fala que na semana passada, eu lembro muito bem, semana passada nós falamos sobre que a liberdade é condicionada, que a gente toma algumas decisões acreditando que a gente usa da nossa liberdade, mas na verdade a gente pensa como nosso grupo social, a gente age como nosso grupo social, a nossa escolha não é baseada só no que a gente quer, mas a nossa escolha está pré-determinada pelo que nosso grupo já pensa. Então, o Jean-Paul Sartre ele discorda um pouco disso. Por quê? Porque nós somos dotados, segundo o filósofo, nós somos dotados de uma racionalidade que faz com que a gente saiba o que o nosso grupo pensa, o nosso grupo que nós nascemos e crescemos pensa sobre isso, mas a gente ainda assim escolhe se a gente vai continuar pensando como nosso grupo ou a gente pode pensar diferente, a gente pode decidir algo diferente. Então, ele vai falar que nós estamos condenados à liberdade porque na grande parte do nosso tempo, da nossa vida, nós estamos escolhendo, nós estamos optando, e ele vai falar que nós também temos controle sobre a liberdade condicionada. Nós sabemos o que o nosso grupo pensa, nós entendemos como o nosso grupo pensa, e a gente é racional, a gente tem a capacidade de decidir se vamos continuar ou não escolhendo de acordo com que aquele grupo. Então, ele vai lembrar mais uma vez aí sobre a nossa liberdade, poder de escolha. E a liberdade é uma utopia? Essa questão de liberdade e utopia, será que a liberdade ela é algo que inalcançável? Quando a gente fala sobre essa liberdade ser uma utopia, a gente lembra que todos nós de acordo com os documentos, como a Constituição, ela garante a nossa liberdade. Mas nós vivemos numa sociedade que todos nós temos liberdade de ir e vir, nós temos vários direitos, mas quando a gente analisa para a prática da sociedade, para a prática e a realidade em si, a gente observa que a nossa liberdade ela é limitada. Existe um elemento muito forte na nossa sociedade, principalmente falando do Brasil, que é uma grande desigualdade social, que faz, por exemplo, com que o nosso acesso ao trabalho, o nosso acesso à moradia, nós temos liberdade para trabalhar em tese, nós temos liberdade na teoria, no caso, nós temos liberdade para ter uma moradia, um trabalho, direito, nós temos liberdade e direitos adquiridos. Mas a gente analisando socialmente, percebemos que nem todo mundo tem esses direitos adquiridos. Então, como esses direitos eles não são na realidade assistidos de uma forma geral, de acordo com também a grande desigualdade social. Então, alguns têm e outros não têm. Então, essa liberdade que é garantida em documentos, bonitinho como está lá no papel, é possível viver enxergar em todos os lugares que nos rodeiam? Fica aqui a questão. E por último, a nossa liberdade é limitada. Esse não é um questionamento, é uma afirmação. Por que a nossa liberdade ela é limitada? Além das discussões que foram propostas inicialmente, a gente vai lembrar que a nossa liberdade é limitada a partir do momento que a gente não determina onde a gente nasce,
como a gente nasce, se a gente nasce, em que contexto cultural a gente nasce, em que contexto social a gente nasce. Então, existem uma série de determinações que não partem da nossa escolha, que a gente não pode escolher, que a gente escolhe a partir do momento que a gente está inserido. Mas existem muitas coisas nas nossas vidas que não nos cabe decidir, que já é decidido de antemão por nós. Então, mas hoje continuamos falando alguns aspectos da liberdade, do uso da liberdade, divisão sobre a liberdade. A gente pode entender que a liberdade ela nos permite um leque de informação sobre ela, né? Olhando a princípio, a gente entende que a liberdade é fazer o que eu quero, mas observamos durante essas aulas sobre liberdade que é algo muito mais complexo, né? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Nas próximas aulas a gente continua discutindo um pouquinho sobre liberdade. Até lá!